Estamos de volta com o Jornal Bahia em Foco, recebendo aqui mais uma vez, com muita satisfação, os nossos amigos, o José do Carmo Araújo, José Maria Fagundes, para mais um bate-papo sobre as nossas Minas Gerais, sobre histórias, enfim, fazer aquele bate-papo cultural aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, Zé, boa tarde. Boa tarde, Júlio, boa tarde, Jessim. É com muita satisfação que nós voltamos a falar sobre a importância da história de Minas Gerais e, de antemão, gostaria aqui de uma saudação além mar para uma grande amiga que está radicada nos Estados Unidos há 30 anos, Cláudia Schettino, Alcântara Schettino, que ela é da cidade de Juiz de Fora, nós estudamos juntos lá, ela foi morar nos Estados Unidos, é uma grande amiga e nós estamos compartilhando com ela os vídeos que são das conversas que nós estamos tendo aqui. Ela tem compartilhado esses vídeos com os amigos, então achou fantástico a participação aqui na TV em torno da história de Minas Gerais, e é muito gratificante porque nós temos compartilhado não só com a Cláudia, que é uma grande amiga, Márcia, a irmã dela, também estão radicados lá na Flórida, nos Estados Unidos, há muitos anos, mas bem como também meus amigos que moram na África, que moram em Moçambique, que moram em Guiné-Bissau, de Angola. Então são muitos amigos que a gente está compartilhando, e de Portugal, e que tem sido assim de muita satisfação as mensagens que a gente tem recebido, não só desses amigos do exterior, mas bem como também das pessoas aqui da nossa região e de várias regiões do Brasil. Então eu fico muito satisfeito porque é uma contribuição ímpar no sentido de que nós possamos resgatar a história de Minas Gerais, que há de necessidade de fazer um revisionismo histórico por conta de muitas coisas que foram feitas através do achismo. E as pessoas têm muita dificuldade de entender que não se faz história com eu acho. A história você tem que ter documento. É fato, tem que ter documento, são feitas por pessoas. E nós temos uma equipe de pessoas que se compartilham. Abro aqui um agradecimento ao Luiz Gonzaga Coutinho, que é carinhosamente chamado por nós de Coutinho. E o Coutinho é um dos maiores documentaristas que nós temos no Brasil. Ele é radicado na cidade de Juiz de Fora. E o Coutinho é uma das pessoas que tem dado uma contribuição muito grande nas pesquisas que nós realizamos. Um dos maiores documentaristas que nós temos no Brasil. Sempre quando eu preciso de ter o certificado de alguma data ou algum acontecimento, eu recorro ao Coutinho, bem como aos amigos do exterior e os arquivos que a gente compra em Portugal, compra na Espanha. Então, assim, é um trabalho muito, muito sedutor, mas é um trabalho também que demanda anos. Até mesmo o documento que nós vamos apresentar hoje aqui, que se você já teve a oportunidade de ler, que é a carta original de que o Arthur Bernardes ofereceu à Universidade Federal de Viçosa Paraibá, que era a Escola de Agricultura, em 12 de abril de 1921. No final do nosso bate-papo aqui, eu vou pegar essa carta com muito cuidado, porque a gente vê que o material é super sensível, é um material histórico realmente, é um material original, e vou ler na íntegra a carta aqui. E ler na íntegra a carta para as pessoas entenderem, e a gente vai explicar o que aconteceu nesse momento. E hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre os quilombos, as quilombolas no Brasil. Minas Gerais é um dos estados que tem 853 municípios e uma área de 588 mil quilômetros quadrados. Hoje é uma área que concentra o maior número de quilombolas. E por que da origem das quilombolas no Brasil, e mais especificamente em Minas Gerais, deu origem aos congados, o Congo? Isso tem uma história muito rica por trás disso. Então a gente vai falar a respeito dessas abordagens, até pedido de ouvintes. Antes mesmo da gente vir fazer os programas, já tinha algumas pessoas que haviam pedido para a gente fazer um comentário a respeito da importância dos quilombos e dos congados na cultura brasileira. E a gente vai abrir o espaço agora para o Zé Maria dar o bom dia, boa tarde, né, Zé Maria? Boa tarde, Zé Maria. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Eu estou me sentindo da casa, né? Boa tarde, Júlio, Gersinho, telespectadores. Um abraço especial aí para o Washington Ferreira, grande amigo, né? Companheiro daqueles bate-papos, muita paciência para me ouvir sempre. Andréa Pacienza, sempre assídua, né? Aqui no programa, e é uma grande parceira também. Aí, nesse discorrer desses fatos aí, o professor José do Carmo vai trazer, como sempre, assim, mais a fundo a história do estado de Minas Gerais, e eu trazendo fatos da nossa história. Hoje eu queria fazer um comentário falando dia 24, agora foi dia
de Nossa Senhora das Mercês, né? Falando da Capela das Mercês. Ontem, aliás, né? Já foi da Capela das Mercês. E também história da cidade que remete ao refrigerante, né? Abacatinho, mineirinho, que erradamente é difundido na cidade de Uberaba, inclusive no site dos fabricantes, tanto o mineirinho quanto o abacatinho, que são da década de 40, 1946, e vai além disso. Aí, oportunamente, nós vamos trazer mais detalhes, mais informações. Sem dúvida. Zé do Carmo, a questão dos quilombolas, vamos falar disso aí? Vamos. Porque há um monte de situações às quais as pessoas ainda não sabem relacionadas à história. E as quilombolas, na verdade, nós usamos o termo quilombo no Brasil. O nome é quilombola. Quilombola ou quilombo, na verdade é um erro, um nome incorreto para o Brasil. Na verdade, quilombo foi para designar os guerreiros que atuaram no norte da África contra as invasões dos povos europeus. Então, quilombo, na verdade, eram os grupos guerreiros que se formaram no norte da África para combater a invasão dos povos europeus no primeiro momento. E, na verdade, no Brasil, nós passamos a utilizar desse mesmo procedimento para designar os locais onde se formavam grupos de negros que não aceitaram ser submetidos ao trabalho escravo no Brasil e refugiaram para algumas áreas que eram inabitadas naquele momento, e ali formaram as reduções que nós chamamos. E, na verdade, esses nomes dessas reduções são chamados mocambos. O nome correto é mocambo. Quilombo é para designar os grupos guerreiros que foram resistência no norte da África. Como no Brasil a prática foi a mesma também, que os mesmos quilombolas, os mocambos, eles guerreavam contra a coroa portuguesa e contra outros invasores que tentavam destituir os quilombos, porque os quilombos foram organizações que deu origem a muitas cidades e, ao mesmo tempo, alguns funcionaram como cidade-estado. O quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais, foi um dos maiores quilombos do Brasil. Um dos maiores do Brasil. Tinha uma produção de alimentos fantástica. Eram várias localidades que tinham em torno do quilombo, com o rei Ambrósio. No assassinato do rei Ambrósio, permaneceu por quase 4 décadas ainda a tentativa dos bandeirantes de acabar com o quilombo do Ambrósio. E hoje tem vários livros que contam a história do quilombo do Ambrósio, que foi um dos maiores, em importância até maior do que o quilombo dos Palmares. O quilombo dos Palmares ganhou notoriedade nacional por conta da figura do Zumbi de Palmares. Mas o rei Ambrósio, ele é tão quanto lembrado nos livros de história que tratam da formação dos mocambos no Brasil, como o Zumbi de Palmares. Nós não estudamos na escola. E o que deu origem? Por que nós chamamos isso? Por que se formou os congos, os reinos no Brasil? A África, como berço da humanidade, foi onde se formou os primeiros reinados. Mesmo 10 mil anos antes de Cristo, já tinha os reinados no continente africano. Reis, tinha o Egito com os faraós, e várias regiões da África tinha vários reinados. E os principais reinados, ele começa lá bem antes de Cristo, que é citado na Abissínia. A Abissínia é a atual Etiópia. No Antigo Testamento, você vê falar sobre os reis da Abissínia. E os reis da Abissínia é a atual Etiópia. E dentro desses reinados que se formaram, chegou um determinado momento que eram vários reinos que tinham no continente africano que começaram a formar os impérios. Eram impérios grandiosos, com muita riqueza, com muita opulência, e impérios que desenvolviam trabalho de tecnologia avançada. Tudo que tinha que ser inventado no mundo foi inventado antes de Cristo, nos impérios africanos. O povo Dagon, sobre a astrologia, o desenvolvimento no Egito. Até então a Europa era uma região de povos bárbaros que sequer conheciam a magnitude desses reinos africanos. O que começou a mudar? Com a invasão dos povos bárbaros no continente africano em busca de alimento. Porque a Europa era um local de muito frio, permanecia o ano todo sobre gelo, então não tinha prática de agricultura. E no continente africano tinha prática de agricultura. Então, no primeiro momento, as invasões foram em busca de alimento, e a criação desses reinos africanos vivia em constante, permanente conflito com a Europa dos povos bárbaros. E esses reinos que se formaram se tornaram impérios. O último grande império que nós tivemos foi o Império Congo, que era comandado pela rainha Nzinga. E a Nzinga foi destituída do poder, foi para o exílio e voltou novamente conquistando o poder com o nome de Ana de Souza. Aí já foi com um acordo com o governo português. E esse Império Congo é que deu origem ao Congás no Brasil.
através dos reinos que a gente vê. Sim. Então tem uma história, ver os reinados no Congado. Cada um Congado tem uma características. Nós temos mais de centenas de congados em Minas Gerais que desenvolvem. No norte de Minas tem as marujadas, no alto de Jequitinhonha tem a marujada, mas tudo desenvolve o congado. E cada um tem uma característica diferente. Cada um tem uma temática diferente. O do Fundão, em Viçosa, ele retrata os casamentos coletivos. Porque os imperadores africanos e os imperadores e a imperatriz, elas só apareciam para o público 2, 3 vezes no ano. Então era a oportunidade de se fazer os casamentos coletivos, todo tipo de evento dos reinos eram feitos na presença do imperador ou da imperatriz. Então eles saíam poucas vezes no ano para aparecer para o público, para reunir todos os reinos que tinham. Era um evento. Eram eventos. Aí cada reino manifestava de uma forma. E os congos que vieram para o Brasil, que compreendiam uma região muito ampla de Angola, uma parte do Zaire, então assim, esses que deram origem ao Brasil, trouxeram essa manifestação. E ele só sobreviveu no Brasil, que é uma forma muito interessante, por conta do religioso. Embora o sincretismo religioso tinha surgido nesse período, o sincretismo religioso surge no Brasil, em Minas Gerais, nesse período, porque o negro trouxe a espiritualidade, que na verdade não existia religião. Ele trouxe a espiritualidade para o Brasil. E através da espiritualidade africana, surgiu as diversas religiões que nós temos no mundo, e ele passou a contemplar os seus orixás, e esses acreditavam na força da natureza, cada um tinha um significado muito importante, associado a um santo da Igreja Católica. Associado, igual Santa Bárbara, é Inhansã, entendeu? Santa Bárbara é Inhansã, São Lázaro, é Obaluaê. Então tem vários, cada um santo do candomblé, ele tem um santo na Igreja Católica. O São Jorge é o mesmo. O São Jorge, o São Jorge não é o mesmo, não. O São Jorge tem um culto do São Jorge. O São Jorge tem o Xangô, que é da justiça, e tem São Jorge, que é o que tem um culto dele na Igreja Católica, é Ogum. Ah, sim. É Ogum, que é o São Jorge. Ah, sim. Então cada santo, aí criou o sincretismo religioso, Minas Gerais funcionou isso de forma... E os reinados que prevaleciam, do Congados e os reinados nos quilombos, ele só foi aceito pela Igreja Católica porque passou a designar uma pessoa de origem europeia que ficava abismado, né, com as festas dos reinados africanos que aconteciam nas festas de senzalos, ou mesmo dos negros que eram livres. Eles ficavam abismados com aquilo, porque os negros retratavam aquilo que acontecia dentro de África, que eram os reinados africanos. Então passaram a aceitar a partir do momento que uma pessoa da sociedade branca fosse coroado nos reinados africanos. As irmandades, por exemplo, as irmandades quem trouxe para o Brasil, que lá é chamado confraria, foi a população negra. E ela ficou conhecida no Brasil, lá é chamado confraria, no Brasil é chamado de irmandade. E as irmandades que você lê muito, as irmandades dos homens pretos, as irmandades das mulheres negras, essas irmandades que foram trazidas para o Brasil, são as irmandades que se formavam dentro do culto, dentro da África, como um culto de formação. As irmandades, ela perpassava por idades. Porque tudo dentro do continente africano perpassava por idade. Então tinha o rito de iniciação. Aí era uma irmandade de formação da juventude, para passar para a fase da adolescência. Tinha a irmandade das mulheres já formadas, que eram as irmandades de mulheres que preservava a cultura local e, ao mesmo tempo, preservava a cultura familiar. E tinha a irmandade dos homens, que era o grupo de anciãos que determinava tudo aquilo que acontecia e fazia os julgamentos dentro dos regimes tribais, bem como dentro dos reinos. Então, a ideia que nós temos de quilombola no Brasil, ela retrata justamente todo esse processo de os reinados africanos que existiram e existem até hoje. E eu tenho a felicidade de ser amigo do Patrício Baticama, que é o Dr. Patrício Baticama. O Patrício, ele é assessor no governo de Angola. E o Patrício é a terceira geração que escreve sobre o Congo. O bisavô dele escreveu sobre o Congo, que é uma história muito longeva. A primeira ideia de democracia que nós tivemos no mundo foi dentro do Reino Congo. As primeiras leis que nós tivemos no mundo, que se discutiu mesmo, vêm dos impérios africanos, que as primeiras leis que nós conhecemos hoje. Então toda a formação que nós temos no Brasil, em termos de organização social, isso tudo advém o quê? Dos reinos africanos. Ressalte-se aqui que a importância era tão grande dos reinos africanos, porque quando você vê a grande obra do William Shakespeare, o Mouro, né, que é retratado, sim, que é um príncipe africano, o William Shakespeare escreveu essa obra, o Mouro, essa grande ópera, que foi uma das consideradas as mais vistas, é sobre o Mouro, um príncipe africano que ele conheceu
em 1482, naquele período na Inglaterra. Nesse mesmo período. Nesse mesmo período. Veja bem, se a história da África não tivesse tanta importância, se os reinos africanos não tivessem tanta importância, o William ia escrever uma obra de tal magnitude. E é muito interessante que quando você lê a visita dos naturalistas ao Brasil, São Hilário, tantos outros naturalistas, que vieram para o Brasil estudar, e mais especificamente em Minas Gerais, você vê os relatos desses, que eles ficaram abismados com o avanço que Minas Gerais e algumas regiões do Brasil tinham em função da cultura africana que tinha, porque já tinha conhecimento de tudo. Para você ter uma ideia, a primeira usina hidrelétrica de Minas Gerais, que é a usina de Itabirito, ela se forma justamente nesse período, no período de 1840, quando o Saim, de Monnevat, Jean Salim de Monnevat vem para o Brasil, que era um francês, especialista em minas. Ele vem para o Brasil justamente para começar a trabalhar o minério de ferro. Aí quando eles perguntam a ele, vai precisar trazer profissionais da Europa? Não, os africanos têm domínio da tecnologia. Então aí a primeira usina hidrelétrica do Brasil, ela é a usina da América Latina, é de Itabirito, criada por os africanos, no período em que Jean Salim de Monnevat vem para o Brasil para trabalhar o minério de ferro. E o Jean Salim de Monnevat, na verdade, aportuguesaram o nome dele depois, é que deu o nome a João de Monnevat. E a primeira siderúrgica do Brasil, que foi criada com a atividade dos negros africanos que já conheciam nos reinos, ela deu origem depois à Belgo-Mineira, e foi através daí que surgiram outras. A mesma prática também de trabalhar pedras preciosas, os negros já tinham domínio de como trabalhava as pedras preciosas. Então, grande parte desses negros que vieram para as Minas Gerais, eles vieram no primeiro momento para serem escravizados. Mas a coroa portuguesa entendeu de que era muito importante, para evitar o tráfico de pedras preciosas, dar o domingo para aqueles escravos que mais conseguiam prospectar as pedras preciosas no aluvião. Muitos desses negros enricaram com isso, compraram a liberdade e povoaram o estado de Minas Gerais. E a situação chegou no tal ponto que muitos dos donos de escravos que tinham em Minas Gerais, que empobreceram em determinado momento da história de Minas Gerais, porque nós tivemos vários ciclos do ouro. Nós não tivemos um ciclo do ouro. Nós tivemos o primeiro ciclo do ouro, que foi o ouro de aluvião, que você pegava com certa facilidade nas beiras dos rios. Com a descoberta do diamante, se pegava também diamante com certa facilidade. Mas chegou um determinado momento que não tinha facilidade, então necessitava de tecnologia de minas. Sim. E quem dominava a tecnologia de minas era a população negra que foram trazidos da África. Então muitos desses negros se tornaram donos de minas, e esses donos de escravos que utilizavam esses escravos na prospecção de ouro ficaram pobres porque acabou a tecnologia, eles não tinham domínio de tecnologia. O que aconteceu? Muitos desses negros emprestaram dinheiro a esses fazendeiros e foram adquirindo terras. Para você ter uma ideia da magnitude e da dimensão disso tudo, em 1872, que é o primeiro censo oficial que nós tivemos, a população brasileira era de 9 milhões de habitantes, população brasileira. Minas Gerais tinha 2 milhões e 300 mil habitantes. Mais de um terço da população brasileira. Quase que um quinto. Quase que um quinto era de Minas Gerais. A população negra de Minas Gerais, ela só era superior à população de Cuba e dos Estados Unidos. Se juntasse todas as 10 províncias do momento, no Brasil, a população negra era superior à população das outras províncias brasileiras. Maravilha. Então, e eram esses negros que dominavam o comércio com tudo aquilo que eles vieram para o Brasil, com a advento de já conhecer a tecnologia de trabalhar tecido, de conhecer a tecnologia de trabalhar minério, de conhecer a tecnologia de pedras preciosas. Então, foi esses povos que vieram de África para serem escravizados, foi esses povos que, de escravizados, formaram os quilombos em Minas Gerais, que na verdade são os mocambos, que possibilitaram a formação do Estado, e foram esses povos que trouxeram essas manifestações culturais que nós conhecemos de matriz africana, que é o Congo, que vem de origem do grande Império Congo, que eram os vários reinos que faziam essas manifestações em função da data de um determinado santo, da devoção dos povos africanos, ou se não associada à devoção a Rosário, a Santo Expedito e a Santa Efigênia, que é considerado o santo dos povos pretos.
Mas, na verdade, a história de Nossa Senhora do Rosário, ela não começa no Brasil, que o Rosário é mais cultuado dentro do Brasil como uma santa, Nossa Senhora do Rosário como uma santa dos povos pretos. Por que os africanos cultuam Nossa Senhora do Rosário no Brasil? É muito interessante, porque os augustinianos, no século XIII, quando foram difundir a religião católica no continente africano, que as cruzadas começam justamente para conter o avanço do Islã no continente africano, eles foram ensinar o rosário aos povos africanos. Porque o rosário já era utilizado pelos povos africanos por conta dos cânticos. A história tem um fundamento muito, muito preciso com relação a isso. Eles já usavam o conto de lágrimas para os cânticos africanos. Então eles introduziram os terços com 150 Ave Maria, com 10 Padre Nosso. E os negros africanos já conheciam o rosário. E quando eles vieram para o Brasil, aí trouxeram a figura e a criação de Nossa Senhora do Rosário como uma santa de devoção dos povos negros. Por isso que o Barra tem um feriado no mês de outubro, e quase todas as festas no Brasil, africanas, e principalmente em Minas Gerais, elas são realizadas no mês de outubro por conta da Nossa Senhora do Rosário. Sim. No mês de outubro. Mas tem aquelas que são realizadas no período de Santa Efigênia, e tem aquelas também que são realizadas no período de São Benedito, que é o encontro de congados que tem em Aparecida do Norte. Mas especificamente as festas acontecem no mês de outubro. Tem regiões do estado de Minas Gerais, eu digo que assim, com muita convicção, quando eu falo através de pesquisas, eu falo porque eu conheço, muita coisa eu li nos livros, mas muita coisa eu conheci. Eu conheci mais de 350 municípios em Minas Gerais, eu conheço todas as regiões. Tem regiões do Alto de Jequitinhonha que a festa em si é feita no mês de agosto, e o religioso é feito no mês de outubro. No mês de outubro, em função do Rosário. Então, isso é de acordo com a religião, com a região. E tem a situação de coroação. Muitos grupos, não é comum em Ubá. O Congado de Ubá nunca foi comum de aceitar a coroação de um casal branco da comunidade. Em Paula Cândido também não é comum, só um congado que era. Então tem vários congados que aceitam a coroação de um casal branco em homenagem na festa do Rosário. Mas na sua grande maioria no estado, eles não aceitavam a coroação de uma pessoa branca da comunidade. Porque eles só aceitaram por conta do religioso e porque eles eram coroados nos reinados africanos. Que é bom que ressalte aqui, porque a Europa não conhecia absolutamente o que era reino, não conhecia, porque eram uns povos bárbaros. Eles vêm a conhecer justamente a partir das invasões dos povos bárbaros no continente africano, num primeiro momento em busca de alimentação e num segundo momento em busca das riquezas, que foi através das cruzadas. Foram descobertas depois, das cruzadas. E o Zé Maria tem muito a falar, e a gente vai passar a bola aí para o Zé Maria para que ele possa também falar. Aí o Zé Maria vai fazer essa questão dele aí que ele vai levantar agora sobre Mercês e outros assuntos. E a gente, para fechar, a gente volta nesse documento aqui. Volta no documento. Volta no documento. E aí, Zé? Falando do culto à imagem, à Nossa Senhora do Rosário, né? O professor falando. E aqui o Bar, queria falar também da igreja de Nossa Senhora das Mercês. As igrejas tinham importância fundamental e era uma exigência, inclusive, quando ia iniciar uma povoação, que se construísse primeiro uma igreja. Era em torno da igreja que se desenvolvia as cidades. E isso aqui em Minas Gerais, então, é muito característico. A igreja Nossa Senhora das Mercês, existem relatos, assim, de inclusive uma lei 1895, de 19 de julho de 1872, que dá à igreja a destinação de verba. O presidente da província de Minas Gerais era o Dr. Joaquim Floriano de Godoy. Ele faz uma doação para que se pudesse fazer a construção da igreja das Mercês. Posteriormente, em 1875, também na 30ª sessão ordinária da Assembleia Distrital, na época o presidente era Dr. Gomes Ribeiro, foi feita nova doação para o término dessa construção. Outros registros que existem em relação à Igreja das Mercês é de 21 de abril de 1882, quando a Dona Glorinha, que era esposa de Feliciano Mesquita de Barros, que foi também agente executivo em Ubá, e era filha do Visconde de Ouro Preto. Na última edição aqui, nós até chegamos a falar sobre ela.
e sobre esses personagens, ela faz uma doação também para a reforma dessa igreja. Outro fato importante em relação à pequena igreja, né, da Capelinha das Mercês, foi que em 24 de setembro de 1882, o Conde Dreux, esposo da princesa Isabel, ele fazendo a visita nessa região, ele vai até São Geraldo, época que a cidade de Visconde do Rio Branco foi elevada à categoria de cidade, ele esteve lá também, e ele se hospedou na fazenda do José Cesar de Faria Alvim. E em seguida, esses personagens são sempre presentes, né? É interessante como vão se ligando, né? Sempre ligando. A história é isso, é essa interligação. Você não pode estudar um fato como um fato isolado. E ele aqui em Ubá, ele visitou a Câmara Municipal, a cadeia pública, descansou na casa do Dr. Braz Valentim, né? E lá no Engenho Santa Teresa, na praça, na Praça Guido, né? O engenho dos irmãos do Cesar Alvim e do irmão dele, o Antônio Cesar Alvim. E ele teve numa cerimônia lá, nessa visita, também nas Mercês. Depois dessa visita, ele retorna à fazenda do Cesar Alvim e de lá ele vai a cavalo até a cidade de Rio Pomba, né? Conde Dreux, importante personagem da nossa história. E lá o interessante que deveria ser dito em relação à igreja, né, das Mercês, é que essa igreja que nós temos hoje não é essa igrejinha original. A igreja original, ela era bem menor, e quando se fez essa alteração, essa reforma dela aí, ela foi construída uma nova igreja em torno daquela pequena capela. No mesmo local. No mesmo local, construída a igreja. E quando já estava na hora de colocar o telhado, aí sim que foi feito. Isso foi uma missa de Santa Luzia, em dezembro de 1939. Aí foi decidido que aquela igreja estava pequena, que não atendia, e foi decidida a demolição. Uma pena, lamentável. E a partir daí, em 1940, 3 de novembro de 1940, foi lançada a pedra fundamental da nova igreja. Ela foi construída em torno, quando chegou na hora, houve a demolição. A pedra fundamental, como eu falei, 3 de novembro de 1940, e no dia 27 de janeiro de 1941, aí sim derrubou a igreja original, para que em 7 de novembro de 1943 fosse feita a bênção da Capela das Mercês, pelo padre Jesus Brandão. É uma coisa muito interessante agora, diante dessa data aí de Nossa Senhora das Mercês, é muito discutido, mas são fatos históricos que, lamentavelmente, a gente, quando busca esses registros, a gente tem que sair daqui, tem que sair desse lugar comum, né? Da bolha, né? Pois é, que infelizmente não deixa, inclusive, avançar as pesquisas, porque essas pesquisas que eu faço, o professor José do Carmo também, elas vão muito além de tudo isso, porque parece que não existe boa vontade, né, de pessoas, que seria fundamental nessa construção. É o que a gente vem tentando fazer, né? Isso a Capela das Mercês. Um outro ponto também, né, de polêmica aí, que a gente busca esclarecer aqui no bairro, com relação aos refrigerantes Mineirinho, né, e Abacatinho. Mineirinho foi o próprio site das empresas, inclusive, eles dão uma informação equivocada com relação ao início dessa produção. O Mineirinho, a gente tem registro, por exemplo, dele já em 1924, ele já era fabricado. E ao passo que no site da fábrica, que hoje está no estado do Rio de Janeiro, ela traz uma outra informação que não ele é originário daqui. Originário de Ubá, o nosso primeiro refrigerante, né, vamos assim dizer. Eu tenho aqui uma coisa, inclusive falar de Antônio Fusaro, né, um importante comerciante industrial de Ubá. Eu acho que aqui em Ubá, o nosso comércio e as nossas indústrias deveria ter assim, uma foto do Major, né, Fusaro, nos seus estabelecimentos, porque ele foi assim uma pessoa decisiva nesse processo de modernização da indústria e do comércio de Ubá, através a econômica, né? Eu tenho aqui a cópia de um anúncio da firma de 1924. Queria até mostrar aqui. Dá para pegar. Dá para ver. Aqui assim, já está no close. Tá, então tá bom. Aqui, tá?
a contribuição dele foi decisiva e nesse anúncio já fala da bebida Mineirinho, isso é de 1924. É da mesma empresa? Os dois refrigerantes são da mesma? Não. Equivocadamente as pessoas começam, até porque houve uma época que o refrigerante de abacatinho que chegou a ocupar no espaço ali na Avenida Roças, depois eles alugaram aquela parte da fábrica de massas do Major Fusaro na Rua 15, e muitas vezes a pessoa confundia, achando que tinha a ver com ele, mas não tinha, né? O refrigerante Mineirinho, sim, foi desenvolvido por ele, a base da produção era o chapéu de couro, existe até hoje, é fabricado lá no Rio de Janeiro. Daqui de Ubai foi comprado e agora ele é fabricado no Rio de Janeiro. A base é o chapéu de couro. Já o refrigerante o chapéu de couro é uma planta, exatamente. Já o refrigerante, o abacatinho, eu achei até algumas coisas aqui, muito interessante. Pode mostrar, ele começou, eu vou mostrar, ele começou a ser produzido em Ubá no final do ano de 1925, né? E tem a ver, inclusive, com o comércio de Ubá, mais antigo comércio de Ubá, que está em atividade até hoje. E simplesmente não se vê esse tipo de estudo, que é lamentável. E aí, mais uma vez, agradecendo a você, Júlio, ao Gersinho, o poder participar, né, desse programa e trazer essas informações, que é interessantíssimo, que me agrada muito e é bom compartilhar com vocês. Para nós é um prazer. O refrigerante de abacatinho, ele foi fabricado no Armazém Brasil, hoje é o Supermercado Brasil, do Beto, do Cici ali. Exatamente. Ele começou a ser fabricado ali. O senhor Joaquim do Carmo era o fabricante, e eu tenho assim, diversos registros sobre isso, trabalhos sobre isso. E ele começou a ser fabricado ali. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O nome é por conta do abacate mesmo? Do abacate, porque a fórmula sofreu alteração. Ela ainda utiliza o extrato da folha do abacate. Até hoje ainda utiliza. Exatamente, ainda utiliza. Mas na época era a essência, a base do refrigerante mesmo, esse extrato. Hoje sempre foi muito bom, né? Muito bom. E continua muito bom, né? E tinha essa particularidade. Eu vou mostrar aqui. Pode aí, daí dá. Aqui deu, né? Isso. O refrigerante abacatinho. A garrafa aí, ó, é a original. A primeira garrafa do abacatinho. Tá aqui no desenho. E tem uma outra foto aqui também, de um jornal até de Visconde do Rio Branco, que fala sobre o abacatinho. Era um jornal lá de Visconde. Esse aqui é o jornal de Visconde do Rio Branco, de 1925. Aliás, 1925. Todo mundo que vem aqui, né, que vem de outras cidades visitar aqui, experimenta, gosta, quer levar um pouquinho de abacaxi. Os meus amigos do exterior, todos eles já têm que levar. O ano passado eu fui encontrar com um grupo em São Paulo, que não tinha teto para eles chegarem até em Belo Horizonte. Aí eu tive que levar abacatinho, levar doce de mangubá e levar o queijo de Minas. O pessoal do exterior que estavam me aguardando lá em São Paulo, em Taubaté. Os parentes de São Paulo que vinham muito aqui, agora menos. Teve uma vez que eu fui fazer uma visita a uns amigos lá em Rondônia. E aí, antes de ir, o primeiro recado que eles me deram, traz o abacatinho. Muito interessante isso. E o abacatinho tem também outra coisa muito interessante, que na época, aqui em Ubá, os médicos de Ubá, né, tinha uma classe médica muito respeitada e inclusive teve as conversas médicas, mais ou menos nessa época, de 1925 e diante, aconteceram aqui em Ubá, e era uma referência de discussões de temas médicos e de união da classe no Brasil inteiro. Isso era citado como um grande exemplo. Já conforme nós conversamos da última vez, a questão do movimento fascista ubaense, chamado movimento fascista, perdeu um pouco de força, porque entre os médicos de Ubá nós tínhamos o Dr. Jacinto Soares Souza Lima, o Dr. Felipe Balbi, que tinha esse posicionamento mais radical. E que não era o caso do Levindo Coelho, do senador Levindo Coelho. Então, houve uma queda nesse investimento. Mas, na época, todos os médicos, os principais médicos aqui de Ubá, eles fizeram declarações, assim, que era publicada em jornais da época, elogiando o abacatinho. Você me permite aqui fazer uma breve consideração? Por exemplo, pegar aqui o médico de maior referência em Ubá, uma carta datada de 7 de novembro de 1925, o Dr. Levindo Coelho fala: após a visita que hoje fiz ao Armazém e Destilaria Brasil,
Tá aí o Beto, Mercado Brasil. Onde é fabricado o abacatinho. Julgo-me habilitado a afirmar que se trata de um produto recomendável pela sua esmerada manipulação, a par das qualidades do abacateiro, inteligentemente aproveitadas no preparo desse delicioso refrigerante destinado a larga aceitação pelas propriedades terapêuticas que encerra. A declaração do Dr. Levindo Coelho, houve também outras declarações, Dr. Ângelo Barleta, Teófilo Moreira Pinto, Djalma Martins Carneiro, José Augusto de Rezende, tio Ari Barroso, Agostinho Martins de Oliveira, Dr. Agostinho, Dr. Francisco Batista dos Santos, diversos médicos fizeram essa declaração. Recomendação. Essa recomendação, é uma receita, não deixa de ser uma população. Vamos tomar abacatinho que faz bem para a saúde. E o que confunde em relação ao abacatinho é que em 1946 a produção já era bem limitada, já não estava chegando aos distritos, não estava chegando muito restrita ao comércio, lá da Destilaria Brasil, houve a venda. Foi quando eles compraram o refrigerante abacatinho, em 1946. A Destilaria União Limitada comprou o abacatinho e aí houve muita divulgação disso aí, e aí é tomado hoje em dia como se fosse a data de fabricação, mas o abacatinho já vem no caso é onde foi comprado. Foi comprado, ampliou, hein? A empresa não é de Ubá. Não, a empresa de Ubá. A empresa que comprou era de Ubá. Empresa de Ubá, Destilaria União Limitada. Ainda hoje os proprietários são de Ubá? Os proprietários, me parece que é de Escondo Rio Branco, a família Carone, família Carone, de grande tradição, Júlio Carone, e parece que o filho dele é uma coisa assim. Patrick? Patrick. Que tem a propriedade da fábrica, mas ela tem isso, não tem nada a ver. Já é outra empresa, que depois foi repassada, mas a Destilaria União, em 1946, comprou refrigerantes abacatinho e deu essa nova dimensão. No momento em que o Mineirinho estava saindo de Ubá, o abacatinho estava ganhando uma projeção no nosso mercado. Então, assim, é um registro que eu queria fazer, eu consegui essas fotos aí, achei legal demais. Interessantíssimo. Faz parte da nossa história, da nossa tradição. Parte da história de Minas Gerais. Da nossa história, a história de Ubá, a história de Minas. O Washington Ferreira, você citou aí, está dizendo aqui, o melhor quadro do Ubá em Foco. Ubá inteira tinha que assistir. Dá tempo, só quem não assistiu hoje, dá tempo de assistir depois, só espalhar. Compartilha aí. A Lucelena Marques está concordando, verdade, uma verdadeira aula que nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais a história da nossa cidade, Carinho, e também da região. Patrícia Nakazaki está dizendo aqui, Ubá, Minas Gerais, já morei lá. Patrícia, tá morando onde agora? Fala pra gente aqui. Tá assistindo a gente de onde aí? Patrícia Nakazaki. O nome será que remete aí ao oriental? É o Wanderson Gomes. Cada história é melhor que a outra. Paulinho Poeta. Adoro. Agora sexta-feira é sagrado. Aula fantástica de história. Parabéns, Júlio, Zé Maria e o professor José do Carmo. Rosália Souza. Sensacional. Parabéns à TV pela oportunidade do conhecimento. Que venham mais momentos como este. O Paulinho está dizendo que a face do José Maria até brilha de entusiasmo. A Elisângela Canedo da Silva. Meus primos de São Paulo, sempre quando eu vou lá, eles me pedem, traz o abacatinho para nós. O Washington está dizendo aqui, o pesquisador José Maria Fagundes está desperdiçado nessa Secretaria Municipal de Cultura. Pausa para rir, que está aí, atual, segundo o Washington. E a Rosário completa, e o Zé do Carmo também. Então, estão sendo muito bem aproveitados aqui no Jornal Ubá em Foco, não tenha dúvida nenhuma. A gente já tem um trabalho todo realizado em Viçosa. A minha carreira, na verdade, eu construí tudo em Viçosa, a partir do lançamento dos meus livros lá na época, e graças a Deus tornei esse um trabalho conhecido no mundo. Hoje eu gosto de um prestígio muito, muito grande com vários professores da Universidade de Lisboa, Universidade de Coimbra. Em África eu tenho um conhecimento muito vasto, com vários reitores, vários professores. Que, aliás, hoje é feriado em Moçambique. Hoje é feriado em Moçambique. Então, em África, nos Estados Unidos, eu tenho um trabalho, em vários países europeus eu tenho um trabalho assim, consolidado com vários professores, a gente troca muitas informações e me deixa muito feliz porque é o fato de poder estar trabalhando tudo isso, de estar desenvolvendo
e de receber sempre, alguns até recebo em minha casa aqui, tem o Mário Tauzeni, que hoje é reitor do Instituto Superior de Gaza lá de Moçambique, ele tem uma carreira fantástica, tem o Manuel Talekusi, que várias vezes veio na minha casa, ele é reitor também de uma universidade de Moçambique, Dr. Patrício Batsicama, além de grande historiador, ele é assessor do governo de Angola, tem um grande amigo, o Ismael de Jata, que eu cheguei a trazê-lo em Ubá, é um dos maiores pintores africanos da atualidade, pintor, artista plástico e escritor. Ismael de Jata eu cheguei a trazê-lo para fazer uma palestra para os meninos do Camilo, em 2016, quando ele veio para Viçosa para desenvolver um trabalho em conjunto, e o Ismael, inclusive, ele vai expor os quadros dele agora na próxima Copa do Mundo. Então, assim, tem um ateliê em Guiné-Bissau e tem um ateliê em Portugal. E ele me disse agora, recente, há poucos dias, que quem compra muita arte de lá é uma cantora brasileira do Pará. Joelma? Não, a do Pará, canta 1,99. Pará não, a Joelma é atual. E a Joelma é do Pará, não? É para do Pará também. Do Pará também. Pará também. Tem uma cantora brasileira que vai muito lá no ateliê dele, compra, ela é casada com um inglês, e ela vai muito no ateliê dele comprar obras de arte dele. É uma cantora brasileira. Ele me falou, fugiu o nome agora. Então, assim, são várias pessoas que eu conheço no exterior e a gente tem troca de informações permanente, fala quase todos os dias, porque a tecnologia hoje permite falar em quaisquer região de África. E isso tudo é muito gratificante, porque a gente troca as informações. A história de Minas Gerais ela tem tudo a ver com a história de África, com a história de vários países europeus. É aquilo que a gente falou, muito interligado, a história é muito interligada. Tudo né? interligado, tudo interligado. A história se cruza em algum momento. Em algum momento. Igual, por exemplo, o povo de Benguela. Eu sou muito amigo do pessoal de Benguela. Então, grande parte do pessoal de Benguela tem a Indira Grandré, que é uma artista plástica e cantora e é poetisa de Benguela. Hoje ela está radicada em Luanda. A gente troca muita informação. Então, Benguela deu uma contribuição ímpar na formação de Minas Gerais. Inclusive o Coutinho, que é um dos documentaristas amigos, as origens dele é de Benguela. Aí tem a Rosa Santos, que é uma escritora, e tem vários outros escritores africanos, os quais a gente troca informações. Então é muito importante mesmo. A Gabi Amarantes, o Jacim lembrou ali, a Gabi vai muito no ateliê do Ismael de Jata, e ela compra muita obra de arte dele. O pessoal está sumido do cenário, não. Ela está comercializando a arte, comercializando muitas coisas, entrou, além da música, ela trabalha também. É porque às vezes não trabalha só com música, né? Só com música. Então, a Gabi Amarantes, ela vai muito lá, e ele mandou ter uma foto dela, mas não fugiu. Então, a importância disso da história, Júlia, é justamente a gente trabalhar com documentos. Não tem acho. Hoje, a Organização Mundial de Historiadores, a Unicef, ela aceita a oralidade como base, mas você tem que ter documentos para comprovar. E o documento para comprovar, a Universidade Federal de Viçosa, ela foi oferecida para o Ubá, você vai ter a oportunidade. Fala-se muito que a Universidade Federal de Viçosa foi trocada pela colônia Padre Damião. A gente vai virar aqui. Uma das maiores inverdades da história, porque, na verdade, a universidade foi oferecida em 1921 e a colônia foi da década de 40. A universidade foi oferecida pelo Arthur Bernardes, ao Raul Soares e o Dr. Fecas. Por quê? Quem pavimentou toda a carreira política do Arthur Bernardes foi o Raul Soares, porque eles estudaram juntos. E o Dr. Fecas foi professor dos dois em Ouro Preto. Em gratidão ao Raul Soares, em gratidão ao Dr. Fecas, que ele era presidente da província na época, que era o presidente da província, ele ofereceu a universidade para o Dr. Fecas ser diretor. E esse documento é original. E como que eu achei esse documento? Haviam vários documentos que estavam nos fundos da prefeitura em um determinado momento, embalados em caixas, as quais ninguém sabia que documentos eram aqueles que estavam ali. O doutor Silvio Caiafa, que é da cidade de Rio Pomba, dentista, naquela oportunidade eu fiquei conhecido o doutor Silvio. Ele falou, tem umas caixas ali de documentos que o pessoal não está aí, ele gostava muito de ler. E o doutor Silvio pegou esses documentos e falou comigo, professor, precisa de arrumar um carro para levar, que tem uns documentos aqui, o pessoal falou que eu posso levar para Rio Pomba, foi aí que deu origem ao Museu de Rio Pomba. Sim. Eu posso levar os documentos para Rio Pomba, e ele lendo aqueles documentos, ninguém deu muita importância, e numa daquelas caixas de documentos que estava, ele falou, você quer olhar aí algum? Aí nesses documentos estava essa carta. No primeiro momento, eu confesso, tem que ser verdadeiro, eu não sabia que se tratava do oferecimento da Universidade Federal de Ubá através da ESAV. Eu levei vários documentos para minha casa e guardei esses documentos. Inclusive, eu vou apresentar para vocês aqui um documento de que os italianos foram escravizados aqui também em Minas Gerais, e mais especificamente na região, que todos os povos que vieram para Minas Gerais foram escravizados, não foi só o negro, não. E no próximo
programa eu vou trazer o documento, que é uma carta dos italianos escrevendo para na época, para o Nominato Souza Lima, que era responsável pelo italiano que era radicado em Rio Branco, para interceder junto aos italianos que estavam sendo escravizados aqui em 1896. Portanto, depois da abolição da escravatura, ainda continuaram a ser escravizados. Então é bom que ressalte isso. E esse documento que eu trouxe hoje aí é que a universidade foi oferecida. No primeiro momento foi a ZAV e depois, no segundo momento, ela foi transformada na Universidade Federal de Viçosa. Vou mostrar aqui com muito cuidado, claro que o material porque eu preciso fazer a reciclagem desse material. E assim tem como dar um zoom aqui nesse documento, que é importante, não posso dobrar muito não, porque... E é bom que ressalte, é um documento muito sensível, porque não foi trocado pela colônia Padre Damião, porque a universidade foi oferecida em 1921, a colônia foi criada na década de 40. E, por sinal, a colônia Padre Damião foi um erro, porque, na verdade, o hospital ia ser instalado em Tocantins. Como eles não viram os limites, naquele momento não viram os limites, aí instalaram dentro de Ubá. Depois que foi instalado o hospital dentro de Ubá, que eles viram que havia um erro, porque eu ia instalar o hospital em Tocantins. Por isso que existe essa briga até hoje, se a colônia é Ubá, se a colônia é Tocantins. Porque teve um erro. E mais recente aconteceu um outro erro, porque a Tocantins foi instalar uma usina de reciclagem de lixo e instalou dentro do terreno de Piraúba. Nossa! Então tem que olhar os limites. Então são situações que a gente precisa de rever e estudar. Eu gostaria que você lesse. Eu vou ler aqui essa carta para a gente fechar aqui o nosso papo. E vou tentar ler, claro, todas as palavras, porque está escrito em mãos, né? Em mãos, à mão. A secretária, o Arthur Bernardo, tinha o hábito de ditar as cartas e ele só assinava. Está escrito à mão aqui, de repente, o Zé do Carlos, quando eu não conseguir, você me ajuda aqui. Está escrito prezado doutor José Januário Carneiro. Primeiro, vamos lá de cima, lá, né? Com selo aqui, já mostrou aí, com selo do gabinete do presidente, Belo Horizonte, 12 de abril de 1921. Prezado doutor José Januário Carneiro. Saudações, né? Afetivas, é isso? Afetuosas saudações. Afetuosas saudações. Isso aqui é asservando, é isso? Asservando. Asservando em meu poder sua carta de 25 de março, o último, venho agradecer-lhe a atenciosa explicação, é isso? Atenciosa explicação, que era... como é que é aqui? Que desenvolveria, né? Visto nunca supôs o velho mestre e amigo capaz de um tal procedimento. A escola de agricultura será instalada onde o futuro diretor achar que ela fica melhor, tendo o mesmo absoluta liberdade para escolher o local. Deixa eu virar com cuidado aqui também, que é um documento, né, que não pode ser desfeito aqui. Uma das condições que lhe exige é bom clima, outra, a existência de terrenos planos, bem próximos à cidade. Faço votos pela sua felicidade, subscrevendo-me subscrevendo com estima. Com estima. Está assinado aqui, Arthur Bernardes. Muito bacana. Mandei fazer o teste grafográfico, porque algumas pessoas daquele região, de forma maldosa, falou que a carta não era verdadeira. Pessoas daquela região, de conhecidos, porque, na verdade, eles alegavam que nunca ia oferecer a Universidade de Parobá. Ofereceram a Universidade de Parobá, e, na verdade, foi ingratidão. 1921. E a segunda opção não era Viçosa. A segunda opção, na verdade, era Coimbra, porque a segunda opção se aventou naquela possibilidade, que o Arthur Bernardo tinha uns grandes amigos em Coimbra. Aí a segunda opção era Coimbra, e Ponte Nova também tentou reivindicar, que Ponte Nova era uma das cidades mais ricas daquele período. O que ocorreu dela ter ido para Viçosa? O PH Rolfs, sabendo da existência da Escola de Agricultura, ele contratou os profissionais da Universidade do Colorado, dos Estados Unidos, o PH Rolfs, e trouxe, contratou toda uma equipe para fazer o trabalho de terraplanagem e construir a escola de agricultura, que futuramente se tornou na escola hoje, Universidade de Viçosa. Universidade Federal e de ressaltando que não foi troca pela colônia Padre Damião. A universidade foi em 1921, oferecida para o Ubá, e em 1922 começou a construção da ESAV, que na verdade ele ofereceu para o Ubá em função da gratidão, e o sonho do Dr. Fecas era a construção de uma escola, criação de uma escola de agricultura.
o Dr. Félix tem uma contribuição muito ímpar nesse sentido, porque ele não conseguiu, naquele momento, construir a universidade, então ela foi para outra região, porque havia um conflito político muito intenso em Ubá, inclusive teve vários assassinatos, nós vamos falar a respeito desses assassinatos que aconteceram, entre familiares, que eram da cidade de Ubá e Visconde do Rio Branco, famílias brigando pelo controle da política, e teve essa dificuldade de implantar a universidade em Ubá por conta da briga de grupos políticos. Aí por isso foi para lá. E por isso que foi para Viçosa e o Garroça conteve a contribuição. E no próximo programa nós vamos falar, além desses conflitos políticos que se geraram, vamos falar por que fechou a Escola de Farmácia e Odontologia, que foi uma das melhores do Brasil, e dar uma sequência da importância da universidade e por que geraram esses conflitos. Porque não pode ficar muita coisa sem esclarecimento. Então a gente vai esclarecer nos próximos programas e trazer o documento de que italianos também foram escravizados no município de Ubá e na região. Muito bem, muito obrigado. Conversei aqui com José do Carmo e o Zé Maria Fagundes. Alguma coisa final, Zé? Acrescentando aí o professor Zé do Carmo está falando, né? O Dr. Félix, ele tinha, e quando ele teve a ideia de criar o ginásio São José, a ideia era exatamente essa, de que fosse uma escola, né, de formação, né, agrícola, escola de agricultura. Ele teve muitas dificuldades para conseguir isso inicialmente. Em 1905, quando foi inaugurado o ginásio São José, ele trouxe, né, o ensino regular ali, o ensino secundário, né? Mas assim, o sonho era esse, não pôde naquele momento, mas ele sempre cultivou esse sonho. Lamentavelmente, por outras circunstâncias, ele não conseguiu. E desenvolveu várias pesquisas. O Dr. Vitor Carneiro, por exemplo, ele isolou o vírus da zoonose, ele ganhou na década de 50 um prêmio que é equivalente hoje ao prêmio Nobel. O Dr. Vitor Carneiro era filho dele e que possibilitou tratar a raiva. A vacina contra a raiva só possibilitou através do estudo do Vitor Carneiro. O Dr. Paulo de Tarso Alvim, que é da família também do Dr. Fecas. O Dr. Paulo de Tarso Alvim, eu tive o prazer de conhecê-lo. Ele que foi o primeiro a falar sobre o combustível alternativo na década de 70. Falaram que ele era maluco. E ele, a maioria dos gênios. Eu tive a oportunidade de conhecer. Então teve assim, desenvolveram pesquisas de grande relevância para o mundo aqui no Ginásio São José. Eu só queria fazer uma observação, né? Antes aí do encerramento. O Washington Ferreira me provocou falando dessa situação aí, mas na realidade não tem como eu não ser grato à Prefeitura Municipal de Ubá, né, e a iniciativa inclusive do vice-prefeito Vinícius Samor, o senhor prefeito, quando eles me convidaram para trabalhar na Secretaria de Cultura, eu também tive a oportunidade de participar dos Conselhos da Cultura. Hoje eu ocupo, a despeito da eficiência da Andréia, eu ocupo o cargo de presidente do Conselho Municipal de Turismo, do Conselho Municipal de Políticas Culturais e sou membro do Conselho do Patrimônio. Então essa oportunidade que foi me dada, agradecendo ao governo municipal, tem que ser reconhecida. A Naí Pascoal, há mais de 10 anos, ela tem me disponibilizado com a maior boa vontade materiais também, né, do nosso arquivo. E, então, assim, é uma construção grande. E o Washington Ferreira também tem participação nisso, porque até então a pessoa que tinha paciência para ouvir as minhas histórias entre uma cervejinha e outra era o Washington. A gente sempre teve esse economia. E no mais é agradecer mais uma vez, tá? Nós é que agradecemos sempre de poder participar. Muito obrigado aos dois aí. Nós estaremos juntos mais uma vez em outro bate-papo semana que vem, sexta-feira, aqui no nosso Jornal Ubá em Foco. Espero que você tenha gostado muito aí de ouvir essas histórias